Ah, começou a subir a taxa Selic. O que o mercado faz? Subestima a alta. Foi assim em todos os ciclos de juros. E para mim, não sei se vocês têm essa visão também, vocês acompanham mais ações, aí o Leandro também. Se acontece isso com os próprios resultados da empresa, né? Sim. Porque a galera tá falando, ó, vai ser esse resultado aqui, e com esses juros que eu tô precificando, 9,5. Então tem essas surpresas também nos ciclos de corte nos resultados? Demais, não, é muito engraçado e no final do dia acaba sendo mais lagging ainda do que juros, né? Porque você tem primeiro o mercado de renda fixa começa a precificar algum corte em queda de juros, que é o que a gente está vendo agora, mas se você pegar as projeções ainda de Focus e de economistas como um todo, ainda não precificam tanta queda quanto o mercado de renda fixa já precifica. Então você tem a primeira perna do lag, ou do atraso, que seria que o mercado demora para colocar na conta que a Selic vai cair. E aí tem a segunda coisa, assim, a gente trabalhou juntos aqui mais de décadas em bancos de investimento projetando isso. A gente estava sentado em bancos de investimento dando recomendação de investimento sobre ações. A sua projeção, seja de Vale, de Localiza, ela é baseada no que o economista do seu banco está projetando para a Selic. Então, assim, você pega o que está lá na Focus do que o pessoal está esperando para a Selic, o analista de ações pega aquilo lá, para daí colocar no modelo dele, no cenário macro, e traçar qual é o lucro da empresa para o ano que vem e qual é o preço-alvo da empresa dele para o ano que vem. E ele, obviamente, ele não revisa isso todo. Ele tem um processo de revisão que demora para acontecer. Então, ele está provavelmente, e a gente sabe disso, com os números do macro de 3 meses atrás, que não tinha quase queda de juros no modelo dele. Então, o que acontece é o seguinte: a curva de juros está começando a precificar agora uma queda mais acentuada de Selic para o ano que vem. O que vai acontecer nos próximos meses é a Focus aos poucos convergir, porque os economistas vão revisando. Acordaram. Isso. E é normal, né? Assim, você tem um certo medo de, enfim. E aí, depois disso, quando os economistas revisam os números deles, os analistas de ações das principais casas do mercado começam a colocar aqueles números nos modelos e revisar os lucros para cima. Então, assim, é engraçado, mas esse processo ele é bem demorado e bem gradual. Então, o que a gente viu nos últimos anos, que foi um processo de corte de expectativa de resultado por conta de um cenário macro mais adverso e juro mais alto, ele começou agora. Mas se você olhar os últimos vários ciclos, 2002, 2016, esse o processo de revisão para cima demora bastante tempo para acontecer e ele acontece de maneira gradual, assim. Então, não, a bolsa já subiu 5%, 10%, então acho que já foi. Sim, se você pegar 2002 ou pegar 2016, 5%, 10%, 15%, se você esperou para... Acho que tem um negócio, né? Assim, você falou essa história aí da renda fixa e tal, não sei o quê. A renda fixa no Brasil é excepcional. Assim, é muito bom você ter uma NTN-B que paga 5% em termos reais, tal. A gente tem nas nossas carteiras, tal. Acho que é um negócio que é muito bom para a composição de carteira. Faz muito sentido isso daí. Para os investidores, sempre tem que ter algum tipo de renda fixa na carteira. Mas essa história de o quanto os juros está sendo precificado na curva é fácil de olhar, porque está na tela. Mas um dia a gente parou e falou assim, mas quando que as ações estão precificando de juros? Essa é uma pergunta que é bacana de fazer. E é muito difícil de você chegar numa resposta, porque não tem. Eu vejo o preço de tela da Vale, eu vejo o preço de tela da Localize, eu vejo o preço de Bovespa, mas fala, se Bovespa está 120 mil, 110 mil, 150 mil ou 90, quanto que isso reflete de juros? E aí a gente foi olhar os nossos modelos para conseguir entender o quanto de juros está refletido no preço das ações hoje. E é uma coisa muito curiosa, né? Assim, a gente tem um modelo que o Murilo falou assim, pelas estimativas de lucro, a gente consegue derivar mais ou menos o quanto que os analistas estão colocando de taxa de juros lá. Pelos múltiplos das empresas, a gente consegue derivar mais ou menos quanto de taxa de juros está sendo refletida nesses múltiplos. E a gente começa a olhar uma outra coisa que é meio maluca, assim, quando você pega o valor de mercado das empresas brasileiras e divide pela base monetária, o M4 no Brasil, que por acaso esse índice ele está no menor nível da história, está no menor nível desde a pandemia, desde 2016, quando o Brasil ia quebrar, desde 2008, quando o sistema financeiro global ia cair. Então, sim, você pega de todos os períodos, esse indicador, que é o valor de mercado das empresas brasileiras, dividido pela população, pela a poupança que tem no Brasil, que são 12 trilhões de reais, está no menor nível da história. Você coloca tudo isso daí dentro do modelo, qual o número que a gente vê? 12%. Então, ok. Então, você está falando, se a taxa de juros for chegar a 9,5%,
A gente acha que hoje está sendo refletido nas ações é um número mais perto de 12. E você mesmo falou, sempre que começa o movimento de queda ou de alta de juros, o mercado subestima essa queda. A gente viu alguns exercícios que calcularam esse número. Quanto que eles subestimam? Alguma coisa entre 100 e 150 pontos. Então vamos lá, só para a gente tentar fazer um exercício. Se o mercado está subestimando o processo de queda de juros em, sei lá, 150 pontos para arredondar o número, talvez isso signifique que a Selic em algum momento, eu não sei quando, chegue em 8. Uhum. Se a Selic em algum momento for chegar em 8 e hoje está sendo precificado 12, dá 400 pontos de variação. Uhum. Uma regra de bolso que, putz, dependendo da conta aí, vai variar um pouco de um lado para o outro, mas a cada 100 pontos de queda na taxa de juros, dá mais ou menos uns 12% da bolsa. Então vamos lá, 12 para 8, dá 400 pontos, vezes 12 dá 48%, é quase 50% de alta só por conta desse movimento, sem falar no movimento que o Murilo falou de revisão de lucros para cima. Então, assim, quando a gente olha esse tipo de coisa, fala, caramba, né? Pô, parece ter uma oportunidade muito grande aqui. Pô, é óbvio que você tem que tomar cuidado. O Brasil é um negócio que é muito volátil, essas coisas podem não acontecer. A gente falou, a gente está na prorrogação, mas a prorrogação ela pode demorar muito mais tempo do que a gente imaginava. Pô, assim, sempre tem uma surpresinha aqui e ali. Então, tem que tomar um cuidado. Mas, assim, quando a gente olha as oportunidades que tem pela frente, pô, realmente chama muito a nossa atenção. Pô, isso foi muito legal, cara. Esse modelinho aí para precificar quanto que as ações, né, estão precificando de queda de juros, isso é legal. Nunca tinha ouvido nenhum gestor falar. Tá na nossa última carta.